Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente está hoje fazendo especificação de materiais de acabamento de dois projetos, pisos, revestimentos, é uma fase inicial ainda, a gente está começando aqui a listar e ver as possibilidades de acordo com aquilo que a gente analisou no briefing inicial com o cliente. E são dois projetos, um é uma casa que a gente está construindo do zero, e o outro é um projeto de reforma de uma casa também, mas tem uma área de ampliação bem grande. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona esse trabalho. Vou virar a câmera aqui, que a gente está com uma baguncinha na mesa de catálogos e amostras, e vou explicar para vocês melhor como funciona esse processo. Essa etapa inicial, a gente tem aqui as plantas, né, dos dois projetos, e a gente começa a fazer algumas anotações de possíveis especificações que a gente pretende fazer. Lembrando que a gente teve uma etapa inicial de briefing com o cliente para entender aquilo que ele busca como resultado para esse projeto, o que ele gosta, as preferências de cores e tudo mais. Então a gente começa a fazer essas possíveis especificações. A gente tem aqui no escritório um material de apoio que os fornecedores enviam para a gente, catálogos, mostruário, e a gente vai trabalhando em cima disso, pesquisas também no site dos fornecedores, para a gente conseguir montar essa especificação. A gente acaba chamando isso de uma base, né? Porque é a parte de pisos e revestimentos. Em cima disso vai toda a parte de mobiliário, tecidos, papel de parede, e entre outros itens. Uma coisa muito importante que a gente faz aqui no escritório para auxiliar o cliente na compra desses materiais que estão sendo especificados é uma lista de materiais de acabamento, onde a gente vai especificar, listar por ambiente a quantidade de material necessária e por grupo de ambientes, quando a gente está usando o mesmo material em mais de um ambiente, essa quantidade total, e também qualificar a quantidade de sobra que a gente vai especificar, a porcentagem de sobra que a gente vai especificar para esse material. Tanto para as perdas que acontecem em recortes, eventualmente um material que quebra na hora de cortar ou na hora de movimentar pela obra. Em alguns casos, quando a gente está falando de uma casa que tem um depósito ou algo assim, alguns materiais a gente inclui o que a gente chama de reserva técnica também, que é para um determinado revestimento especial que você tenha numa área de cozinha ou banheiro, você ter uma sobra para guardar, futuramente ter a necessidade de fazer uma intervenção, alguma coisa, você tem esse material novamente daquele mesmo lote e cor. E essa lista auxilia bastante, porque não basta a gente pegar o projeto, olhar, ver, eu preciso de X metros desse material. A gente precisa entender onde ele está sendo instalado, o tamanho desse ambiente, a proporção dele em relação ao ambiente, para a gente conseguir calcular a quantidade de material e também o quanto a gente vai precisar colocar a mais para essa questão de perdas e para a sobra de uma reserva técnica. A gente faz essa especificação inicial. Estão sendo montadas para esses projetos também imagens, onde o cliente vai conseguir ver esse material aplicado no ambiente, né? Conseguir ver a relação do material com o mobiliário, com a iluminação. Isso tudo também facilita bastante para o cliente conseguir entender como aquele material está se comportando. E após essa etapa, a gente sempre acompanha o cliente também no dia da compra. Que às vezes você chega na loja e a gente especificou X material, mas chega na hora você vê outras muitas opções, bate aquela dúvida. A gente consegue auxiliar o cliente justificando ou na hora também fazendo uma substituição ou não. Além de especificar o material, fazer essa listagem, a gente tem uma outra etapa que seria paginar esse material, tanto para o piso quanto para as paredes. E na hora de fazer essa paginação, a gente sempre se preocupa com a proporção, né? O tamanho do material em relação ao ambiente, para diminuir os cortes ou para localizar esses cortes numa área onde a gente consiga disfarçar ele. No caso de banheiros, a gente sempre tenta trabalhar
a altura do pé direito do piso até o rebaixo, de uma maneira que o corte do revestimento fique o mais imperceptível possível ou nem exista. E aqui a gente tem, né, os catálogos dos fornecedores. Quem acompanha a gente vê que a gente todos os anos está indo para revestir, buscar novidades. Esse ano a revestir não vai ser presencial, mas os fornecedores estão trazendo várias novidades. A gente vai receber novos catálogos, novos materiais, e a gente sempre está buscando isso para ter projetos o mais atuais possíveis. Então, pessoal, essa é a fase inicial, né, de especificação de materiais. Após esses materiais especificados e apresentados para o cliente, a gente vai ter essa lista consolidada. Essa aqui que eu deixei de exemplo é de um projeto que a gente já executou, onde a gente vai ter, né, como eu falei, o material listado quantitativo por área, né? Por exemplo, aqui sala, cozinha, lavabo. E se a gente está trabalhando o mesmo material em ambientes diferentes, a gente concentra essa lista, faz um somatório e aplica um percentual de perda e reserva técnica, que é essa questão para você ter uma sobra em caso de perdas em cortes ou eventualmente no transporte pela obra uma peça se quebra. E quando a casa permite, ou é um material muito específico que foi feito por encomenda, num lote que futuramente, se você for pedir de novo, pode vir em tonalidade diferente, e a gente está falando de um ambiente como cozinha ou banheiro que possa vir a precisar de uma manutenção, você ter algumas peças extras guardadas. Uma coisa bem interessante também que a gente costuma trabalhar nos projetos é trazer uma certa unidade de materiais entre os ambientes. Não só por estética, né, para você não ter, por exemplo, aqui um ambiente interno e externo, mas que estão visualmente conectados, você não ter essa quebra de um piso diferente dentro e fora, mas também por uma questão de saber lidar com os recursos, né? Você aqui tem uma área bem grande, você consegue trabalhar melhor essa questão da perda e do quantitativo de material se você tem ele trabalhando todo numa mesma área. Uma outra coisa muito importante também na hora de especificar e comprar os materiais é se atentar com o que o fabricante indica para uso daquele material. Então não adianta você olhar, eu gostei desse piso, quero usar ele em tal local, e não se atentar se aquele uso é adequado. Cada fornecedor vai dar um tipo de uso adequado para cada tipo de material que ele fornece, e geralmente os catálogos vêm com uma legenda determinando isso. É muito importante isso, porque isso também faz parte da garantia do produto. A gente acha que não, mas pisos e revestimentos também têm garantia. Existe uma série de normas que qualifica esses materiais. É importante buscar com o fornecedor, e também para isso que a gente está dando esse auxílio para o cliente, né? Livrar o cliente dessa responsabilidade de buscar essas informações. A gente já vai especificar no projeto da maneira mais adequada possível. Quando é um material novo que a gente está começando a usar agora, a gente sempre busca o suporte do fabricante para ele orientar a gente nesse sentido, inclusive com um tipo de cola, de argamassa que deve ser usada para o assentamento desse material. Tá? Aqui, para esses dois projetos, como eu falei, são casas que a gente está... Uma está construindo do zero, né? E essa outra é uma reforma, mas tem uma área de ampliação bem grande. Então a gente já está acompanhando a obra desde o início, a gente já veio pensando com o cliente tudo que ele prefere, o que ele gosta, como que ele costuma usar cada ambiente. Isso interfere também nessa especificação. E nesses projetos a gente tem um desenvolvimento de projetos de interiores completo, então toda a parte de mobiliário, tecidos, cortinas, tudo isso a gente vai especificar com o cliente também. Mas eventualmente a gente fornece esse serviço por consultoria também. O
cliente fez o projeto de arquitetura com a gente, né, para construir a casa, e depois ele quer fazer apenas a especificação dos materiais de piso, revestimento. A gente também faz esse tipo de trabalho. Aqui, né, seria de uma maneira mais completa, então a gente está até pensando já na parte de marmoraria, que tipos de pedras que a gente vai usar, se serão naturais, sintéticas. Tudo isso a gente está pensando junto com o cliente para especificar nesses projetos. Então acho que é isso. A gente vai mostrando o desenvolver dessas obras. Esses projetos vão ter as imagens interiores também, a gente vai postando para vocês verem. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, mandar uma mensagem, a gente está à disposição.